Bom, nós estamos no alto da serra aqui, no alto da montanha, e vamos dar uma olhadinha como é que tá a cabana ali. A gente está chegando, cheguei agora há pouco, só abri a porta lá, e vamos dar uma olhada como é que ficou. Fiz até um sombrete pro carro ali, ó. Sol quente, já botei uns bagulho em cima ali, ó. Para ver se, eu vou virar aqui, acho que fica mais fácil. Olha aí, só para não esquenta aí. Estoura os vidros. Ó, temos bem pelo alto das montanhas. Esse aqui é o refúgio nas montanhas. Eu vou mostrar como é que tá a cabana lá de faz aí mais uns 2 meses aí que eu não venho pra cá. Vamos ver como é que fica. Aqui minha entradinha tá ruim por causa desses pau aqui, ó. Porque ali logo assim, lá de baixo ali é um buracão aqui assim, ó, do lado da estrada ali, ó. Onde é que eu tenho meu dedo aqui, ó. E aí, ó, esse pau aqui fica bem na porteira. Então tem que entrar meio bem estreitinho a estrada aí. Estradinha interior bem estreitinha. E aí esses pau aqui estão me atrapalhando para entrar aqui, ficou muito estreita a entrada, mas a gente vai, os caras vão tirar isso daí. Já cortei ontem, cheguei ontem. Você está dizendo que cheguei hoje, estou meio dormindo ainda. Eu cheguei ontem e aí aproveitei e cortei já 4 paus de eucalipto aqueles ali para fazer uns moeirão de cerca que eu vou botar mais para lá assim, sabe? Esses moeirão. E aqui eu tenho que roçar, já na chegada ontem também já dei uma roçada um pouco. Eu tenho que acabar um pouco com essas capoeiras aqui, ó. Olha, tá dos dois lados. Eu tenho que tirar um pouco dessas capoeiras aqui. Mas não é fácil, a gente que não é acostumado aí. Dormir mal à noite, se rolando, de cansado, né? Porque eu tenho que cortar, porque eu plantei umas bananeiras aqui já há uns 10 anos, acho. Tá vendo? Elas não desenvolveram, porque tá tudo tampado com essa capoeira aí. Com essa tal de vassoura, né? Vassoura do campo, né? Nós chamamos de vassourinha do campo, que é, já falei no outro vídeo, que diz que é muito bom para remédio para diabetes, quem tem diabetes aí. Eu vi os caras falando aí que não precisa nem tomar remédio. Claro que tem que tomar, né? Mas diminui quase a zero os remédios, né? E aí fiz também ontem, que aqui a gente tá cagando no mato, né? Não, só tem essa cabana que tá aqui, ó. Para quem não viu ainda, tá aqui. A cabaninha pequena, 2,40 por 5,70, que depois eu até fiz umas armação aqui atrás, ó, que depois eu vou puxar para cá, ó. Só que a gente não tem tempo, quando vem aqui tem que fazer outras coisas, né? Até tô queimando os capinhos, as coisinhas, né, as madeirinhas que sobrou. Aí eu fui, como a gente caga no mato aqui, daí ontem eu fiz uma patente, né, que se diz antigamente, que era patente, né? E aí pensei, vou fazer um quadrado de pau ali, vou botar uma loninha em volta e deu para não ficar... Porque agora eu tô roçando tudo, né? Fica meio exposto o troço aqui. E aí fiz Então esse aqui é o meu banheiro químico. Aqui bem no meio do mato, né? Ó. Só que não consegui fazer um buraco aqui, porque isso aqui é uma rocha pura. É pura rocha de... Tem que limpar mais isso aqui, ó. Não dá para vir de noite aqui. Você tem cobra lá com pau no meio desse mato aqui. Nunca ninguém entrou nesse mato aqui embaixo. Nunca vi ninguém dizer que se entraram aí. Então eu tenho que limpar um pouco mais aqui assim na volta, ó. Tirar isso aqui, ó, para ficar... O cara vai vir de noite aqui, sabe? Pode ter uma cobra aqui, tá louco? E aí não consegui fazer um buraco, rapaz, olha. Não consegui cavocar porque é puro basalto, pedra embaixo. Não sei como é que eu vou fazer essa montagem. Estou estudando ainda. Vou tirar um pouco, ó, essas coisas aqui, mas já rocei. Já rocei Deixa eu virar aqui bastante aí, né? Vou mostrar o que eu já limpei aí, né? Mas a gente corta essas capoeiras aí grandes e os capinzinhos menores vêm, que é uma beleza, né? Impressionante. Cedo da manhã, nós temos, acho que umas 7 horas da manhã. Que nem eu disse, eu passei mal, não dormi mal à noite, tão cansado, estriquinado, né? Daí vocês vão perguntar, cara, num outro vídeo, mas para quem não sabe, que vai ver a primeira vez, daí aqui um dia que estava armando um temporal, essa minha escada que eu trouxe, que eu vou ter que levar, né, de alumínio, não condiz aí com
com o lugar, né? E eu tô se junto, que às vezes quando eu preciso subir ali, eu tenho uma câmerazinha ali para ver os bichos de noite, outra ali, né? Que aí eu consigo ver os bichos na noite aí passando pelas câmeras aí. E aí botei, ó, fiz esse puxado, ó. Daí eu tirei os paus daqui, viu que eu calcei no barraco aqui na alta da montanha aqui, ó. Dá pra ver por lá, ó. Isso aqui é alto pra dedéu, cara. Isso aqui é um perigo. Isso aqui os caras disseram, não faz nada lá em cima, que isso aí o vento vai levar embora. Só uma casa só se for de pedra mesmo. E aí a gente não tem tempo, e não tem tempo e não tem dinheiro também pra fazer uma casa de pedra no momento. Aí fiz isso aqui, né, pra vir aqui pra dar uma fugida do centro, viu? Vem pra cá e fico perdido no tempo, né. E aí peguei esses pau, ó, dá pra ver? Escorei ali na parede, ó, por causa do temporal. Sabe o que estava marcando temporal naquele dia? Preguei ela na parede lá em cima e calcei embaixo no chão, ó, que o vento vem de lá, né? Eu botei duas assim, ó, e essa aqui eu botei para cá, que o vento também vem para cá, ó. Calcei um toco. Bom, isso eu já tinha explicado já outra vez. Então aqui o que acontece aqui, ó, que eu falei ali atrás, falei antes, essas bananeiras aqui eu já plantei faz uns 10 anos mais ou menos, mas já estava pequenininha. Desde a última vez que eu estive aqui, um mês ou dois atrás, ela estava pequena. Eu cortei as capoeiras por baixo, ó. Dá para ver? Olha como tá bonita essas bananeiras. Isso vai dar banana em seguida, porque ela começou a engrossar embaixo, ó. Já engrossou embaixo e ela vai dar banana bem em seguida. E aqui assim na beirada elas estão meio mirradinhas ainda, porque é muito no costado do mato, ó. Aqui tem até um coqueiro, eu não vou cortar, né? Diz que puxa raio, né? No temporal, porque ele é mais alto, né? Ele nasceu um pequenininho do lado, mas eu vou deixar, acho tão bonito o coqueiro. Aqui então daí, ó, olha aí como tá cheio de bananeira, ó, que eu achei que nunca ia dar nada, tava morrendo no meio dos pés, né? Vou mostrar aqui rapidinho. Daí eu andei roçando aqui, olha aí, ó, as baitas bananeiras. E aquilo que eu tava falando no outro vídeo, aqui ainda tá, as bananas estão no meio do mato, ó. E aqui aquele capim que devagar eu vou descobrindo, nem sabia o que era isso, né? Nem tinha nada desse troço aqui. Olha a altura disso. Esse que eu chamo aí, os apelidados de incomoda vizinho. Mas ó, se não me engano é o estrela africana, né? Isso é bom pagado, mas entre assim, ó, 10 a 15 centímetros de altura, roçando sempre, né? Para engordar o animal. Mas como a gente não tem animal, aí os troços estão mais de 3 metros de altura, e matando as árvores e tudo aí. E olha como tá para baixo. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí, não sei o que eu vou fazer. Ou agora que eu me liguei, cara, eu tô com a corda toda de meio cedo, pra quem acordou agora, né? Usem, que te controla, rapaz. Daí aqui no que eu tô pisando, ó, isso aqui tudo eu rocei ontem, por isso que eu tô estriquinado. E um dia que eu tive aqui, eu rocei tudo, cara. Rocei, né? Eu tava roçando e já juntando, ó, essas vassouras que tá aqui pelo chão, eu rocei ontem, ó. Ele deu uma limpada ali, né? Olha as bananas, é a coisa mais linda, né, cara? Pô, isso vai dar banana de monte aí, né? Olha pra lá. E tem mais aqui, ó, na beirada, tá vendo? Elas estão bem pequenas aqui na parte da estradinha ali, né? Olha aqui pra lá tem um carreiro também que vai, né? Então foi plantado na mesma época, olha a altura daqueles, né? E só que aquele ali eu já tinha cortado o capim mais tempo, ó. Daí eu vim até aqui, rocei até aqui ontem. Mas eu tenho que roçar mais, que eu já espalhei aqui os moeirão de cerco, ó. Cortei 4 pau desses. Tem 16 pau. Vai vir até aqui a cerca por enquanto. Lá de trás, perto daquele poste lá de luz, lá atrás. Não o primeiro aqui, ó. Lá atrás. Lá, assim, ó. Tem um poste de luz, uma ponta lá. Vai vir de lá, costeando aqui a beira da estrada, só para não ficar muito exposto aqui, né? Aqui é um lugar bem abandonado mesmo, mas é bom o cara botar um limite, sabe? Porque senão os caras vão entrando e olha aqui como eu estava falando desse capim estrela africana. Aqui, não, aqui tem mais um pau, ó. Vai vir até aqui então, ó. Ó, tá vendo aí que tem um moeirão aqui, ó. Daí eu tenho que fazer 16 buracos. Ah, eu não tô nem com... Eu tô estriquinado. 16 buracos na rocha, porque isso aqui, na verdade, embaixo, isso aqui é uma montanha de basalto, né?
Basta dizer que aquele mato ali nunca foi mexido atrás da bananeira ali, porque é pedra pura, né? Mas aqui eu acho que vai dar para me plantar. Eu estou pensando até que tinha que ter trazido umas frutíferas, né? Que é aqui para baixo, né, do sítio, lá embaixo, tem um sítio lá no fundão, né? Tem que fazer a volta pela aquela estradinha ali, ó, que não aparecia, agora que o Corrocê já está aparecendo, tá vendo? Lá, bem pelo meio dos matos, faz a volta lá, 1 quilômetro, 2 lá para baixo. E só que lá tem muita bergamotas comum, né? Que já nasceram aí, né? E eu queria pensando em plantar umas bergamotas pocã, uma casameixa roxa, né? Que os caras chamam de flauma. Que mais que eu queria plantar? Umas coisas assim, né? Uns pés de limão, Tahiti, lá embaixo eu tenho, eu queria plantar aqui, que aqui tem bastante sol, né? Se aqui se plantar em pindados, os caras, é que lá embaixo no buraco, muita água, né? Muita vertente, tem um riacho lá. E daí tem um riacho lá embaixo e muita água, muito mato, lá é mata verde por tudo lá, né? Quem já viu lá, o sítio lá é no meio do mato, né? Mato para tudo quanto é lado. Então daí para te plantar uma árvore frutífera aí não tem jeito, né? Não desenvolve, né? Só as bergamotas, laranja, que são natural mesmo do lugar, né? Daí se tu for plantar uma pocã, por exemplo, elas já tá lá há 10 anos, nunca deu nada. E eu pensei em comprar aí um caco de chocolate para plantar aqui, essas coisas aí. Daí eu não fico dependente de ir lá para baixo toda hora, né? Daí eu venho para cá, que aqui é certo. É que lá às vezes eu não consigo subir quando chove muito, sabe? Eu não consigo subir lá. Depois que foi feita essa cabana aqui no alto. E por dentro da terra não dá para vir aqui, que é montanha que não, sabe, não dá. O cara se judia e não chega nunca no lugar. E olha aí como que tá isso aqui, ó. Ah, Tadeu estava dizendo. Aí eu tenho que pegar. Olha a loucura aqui que vem uma coisa, moço. Não é brincadeira, não, esse capim aí, hein, cara. Por isso que eles chamam de incomoda vizinho. Tu pensa bem. Tu tem a terra e daqui a pouco se aí sai fora e passa pro terreno do vizinho. Olha a coisa, olha a altura que tá aquela capoeira. Não fica nada. Eu já contei no outro vídeo que eu tinha feito uma plantação de laranjal mais para baixo ali. Tinha plantado lá uns 100 e poucos pés, 200 pés de laranja Valência, que é uma laranja que vem fora de época, para suco e tal. E eu não sei porque eu via aqueles capim matando e sufocando, que é isso aí, ó. E aí, pô, tão bonitinho, tão querido, né? Ó, os bichos comer, mas depois que ele fica assim grande, ó, tá vendo? Depois que ele fica grande assim, o boi não consegue puxar. Ele arranca os dentes, ó, tá vendo? E não consegue arrancar. Tu não consegue caminhar no meio aí. Tu tropeça, enrola as botas e cai deitado. E aí matou todas as laranjeiras lá, sabe? Matou todos os pés de laranja, mas pés de laranja que eu já tinha plantado já há uns 2 anos, tava dando umas frutinhas já. E aí matou tudo. Eu ainda quero mostrar dentro da cabana como é que tá lá para vocês, né? Que na última vez que eu vim aqui, é que a gente vai ajeitar as coisas devagarinho, né? Não é fácil. Aqui tudo é difícil. Para te conseguir um prego aqui, tu bota o arame e não bota um prego porque tu não consegue. Prego é muito longe, né? Aí 50 quilômetros, sei o que, daí que como é que tu vai buscar o prego lá? E os caras para te trazer cobram mais caro que 500 pregos, 500 pacotes. Olha um tipo de bananeira, ó, tá vendo? Ó, tá bem que tá engrossando, ó. Esse sinal de que vai dar cacho bem rapidinho. E aqui, ó, me chamou a atenção, que eu estou lá debaixo do sítio, há uns 10 anos atrás. Olha, viu que aqui elas são mais fininhas, ó, tá vendo? Elas são fininhas e são mais compridas. Essa aqui é o tal de banana pequenininha, acho que se é maçã, uma coisa assim. É boa demais, elas são bem pequenas, mas é diferente das outras que tem lá, todas, tem vários tipos lá. Então eu vi agora, não lembrava mais, eu vi elas são mais compridinha e magrinha, né, pra cima. E aqui então, os bueirão, né, que eu falei, tem ali, tudo eu deixei mais ou menos assim, a media passo mesmo, né? E fui largando para depois abrir o buraco, mas eu não sei como é que eu vou fazer para cavocar esse buraco. E então aqui a gente está bem pelo alto da serra, bem pelo alto da montanha, tá vendo lá? Vamos, já mostrei, quem viu aí quem já viu sabe que eu tinha mostrado, mas aqui ó, o pessoal que não viu ainda, tá vendo?
eu olho lá em cima, lá naquela coisa, parece que tem uns pinheiros lá, umas coisas diferentes, umas árvores diferentes lá. E aquelas bananas que eu falei que tem por aqui, ó. Eu vou ter que dar uma ajeitadinha nessas minhas luminárias, estão muito estranhas. Eu só botei um preguinho ali, deixei a força ficar batendo de noite, e vem muita, aquelas borboletas, você não lembra borboleta, não lembro o nome. Elas vêm na noite, e a gente acha que tem alguém correndo em cima do telhado, né? É que aqui é aquele telhadinho bem chimbumbinho, né? Aqueles bem fininho, fácil de quebrar, né? Pensa se passar que tem alguém em cima do telhado, às vezes tem as câmeras aí. Mas daí os bichos ficam pulando, batendo na luz. Mariposa. Eu já tive uma experiência ruim que um dia eu deixei a luz ligada aqui dentro do barraco aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha me destruído tudo aqui, deixa eu virar aqui, tá agora. Aqui, ó, tá aí, ó, mudei a direção da cama. Eu tinha só uma, não, primeira noite aqui eu dormi no chão, né? Colchão no chão, aí botei um tapete no chão e dormi no chão. Depois eu fiz essa cama lá debaixo do sítio, lá trouxe solteira pra cá, e botei ela assim, né, no correr assim, né? Depois eu trouxe essa aqui de casa. Essa outra que saía, na verdade, era um beliche antigamente. Assim, 40 anos atrás hoje. E separaram os dois, agora juntei. Essa outra cama, então, elas estavam as duas ao comprido, daí só que assim, ó, ela ia até lá, ó. Que lá eu botei uma geladeira, agora nós temos grandão, né? Pá, que não dava para trazer nada de comida, estragava em 2 dias, né? Obrigado, comprei usado aí. Os caras me disseram aí, ó, a mais de 50 km, por isso que eu digo só de frete aí deu 300 conto de frete, é brincadeira. Tá, daí eu botei essa cama então assim, ó, porque elas estavam as duas ao comprido e essa cama ia muito para lá, ela ia lá atrás, ó, né? Que eu pendurei um ventilador que aqui ninguém, não dá para aguentar. Ela ia até mais ou menos a geladeira, essa cama. Daí o que eu fiz? Daí eu peguei, cheguei na viagem agora, peguei e botei ela comprido para cá. E aí consegui puxar essa outra cama, eu puxei mais para cá. Aí deu um espaço ali, ó. A minha coisa que fica tudo jogado, mesa não tem, né? Fiz aquele trocinho na prateleirinha, que era para ser uma mesa, virou uma prateleira. Vou desmanchar ela hoje se der tempo. Aí tu se dedicar isso aqui, porque aqui tudo é difícil para te conseguir uma tábua. Na viagem agora eu quis comprar umas guias de 10, que eu ia fazer uns negócios, ia fechar por cima lá, tá vendo que tá aberto lá em cima. Aí pode entrar qualquer bicho aí pra cima, né? Eu quero botar um forrinho também, mas o cara não tem forrinho, é só encomendando lá, de madeira, né? Porque de PVC aqui não dá. E aí os caras não tinham, a serra tava, porque essas épocas de feriado, ele não tinha coisa para serrar as tábuas de pinos. Por isso que eu digo, eu ia trazer no carro, uma meia dúzia. E aí trouxe de casa isso aqui, né? Fiz uma mesinha aqui, ó, tá bom? Trouxe essa cadeira também, ó. Devagarinho vai se ajeitando, né? Porque eu sentava nessas cadeiras de praia aí. Só que isso aqui fica muito baixo. Ficava muito baixinho aqui, ó. Pra sentar na mesa, entendeu? É mesmo motosserra gasolina. E aí ficava muito baixinho. Então aqui tá minhas coisas aí, né? É tudo assim bem simples. Né? Massinha, pelo amor de Deus, né? O cara da massinha vai ficar rico, né? Um salgadinho que eu tenho aqui já desde que eu fiz o barraco, primeira vez pendurado, tá aí, ó. Não tem rato aí, hein? Eu deixo umas coisinhas aí, mas não tem rato, não. Minhas ferramentas de coisa aí pra cavocar, né? Daí, aí o que eu fiz dessa viagem? Eu desmontei em casa uma escrivaninha aí, ó. Desmontei em casa, porque aqui ficava tudo se ajeitado. Eu peguei aqueles 2 bidêzinhos que eu mesmo fiz, de madeira lá, tava lá embaixo no outro sítio. 2 pra cá achando que ia resolver os problemas. Mas se não dá pra botar um notebook em cima, ele é muito estreitinho, tá vendo? Ele é muito estranho, não cabe nada em cima disso aqui. Isso aqui é só pra botar, sei lá, alguma coisinha. As minhas mochilas tudo tirada, hein? Eu penduro um pouco nos pregos, ó. Que eu botei um monte de prego. Isso aqui hoje vai sair, ó. Essa tábua aqui tá provisória desde o primeiro dia que eu fiz essa cabana aí. Isso eu vou tirar e ela vai subir lá naquele pau lá, ó. Daí eu vou botar aqui, ó, que vem pra cá, até a outra ponta ali, porque daí eu vou usar depois pra pregar as tábuas, que vai ser a divisória. Eu não sei por que divisória, né? É tão pequeno isso. E a escrivaninha daí já dá agora pra botar aqui, ó, quer vendo? Ó? Já tô me ajeitando aí, se tiver que fazer uma live aí, ó. E aí tá aí, ó. A gente em casa cheio de fio e coisa nada, que enfim acabar trazendo
um monte desses troços para cá. Tem uma luminariazinha especial de luz, né? E é isso, eu fui me ajeitando. Estamos se ajeitando devagar, né? Porque aqui eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Trabalha e faz a comida, mas a comida é só massinha, né? Impressionante. E aqui, ó, essa geladeira que a gente comprou. Acabei de fazer uma comidinha agora de manhã, que isso aqui é massinha, hein? Fiz uma massinha, sobrou, eu botei aqui, não dá pra botar nada fora. Eu trouxe um feijão de casa, congelado, entendeu? Salsichão ali, então a gente vai comendo salsichão de manhã, de meio-dia, de noite, massinha de manhã, de meio-dia, de noite, né? E aqui, aquela, quando termina tudo, a gente vai pelar pra sardinha, né? Ó. Ganhei trouxe umas doações aí para os agricultores. Daí na hora de vir embora, a senhora ela levantou e sacou o pacotinho aqui, e ela assim, você não come bolacha? E 5 rumo, ela me deu esse pacotinho, eu já comi umas 2 aí. Um leite, né? É isso, né? Olha aqui, a coisa é mirrada, hein? E aquilo ali embaixo tudo é água, só água. Massinha, pão, tá. Massinha, pão e água. E aqui, falar em pão e água, aqui tem pão, um pão caseiro que eu trouxe junto, que daí aguenta dias, né? E aqui, esse pão cacetinho aí, isso aí 2 horas depois tá murcho já, né? Tem uma barraca que tá aí, né? Porque se apertar com a rosca, qualquer coisa, dá uma coisa errada, aí a gente monta uma barraca debaixo das árvores. Então é isso, né? Mostrei tudo aí, né? A gente tá se ajeitando devagarinho, né? É que eu vim muito pouco para cá, né? E aqui eu já mostrei para vocês as câmeras, até tem uma desligada aqui que eu vou ter que consertar. E para ficar gravando as coisas aí, tem um DVR que grava, já mostrei isso no outro vídeo. Isso é tudo os fios da internet que eu consegui montar, puxando lá de 50 km eu consegui com uma antena da... Porra, me perdi, nem me lembro o nome da antena. Um roteador aqui, tô com um roteador no poste ali, para quem quiser, quem não tem sinal aí nos interiores, porque aqui é longe do mundo, né? Para quem... Eu vou mostrar para vocês, quer ver uma coisa? Isso aqui, ó, isso aqui é bom demais. Tu vê que ali dentro tem um modem ali, né? Então a antena tá lá, ó. Eu já mostrei isso, mas sempre tem gente nova chegando e eu quero mostrar de novo. Aqui passa o fio de rede, ó. Vocês conseguem ver em algum lugar? Aqui eu não enxergo nada por causa do sol. Olha, ó. Ele vai passar aqui, ó, por essa árvore. Depois eu quero mostrar o repetidor. Eu não estou lembrando o nome de cabeça agora. Lá que eu botei aquela antena da Elsa, tá vendo lá, ó? Segue esse fio de rede aí, ó. E ela tá lá, ó. Eu não consigo ver por causa da luz do sol. Tem algum lugar ali que vocês vão ver. Opa, desculpe. Pô, mas aí não dá, né? Tô mostrando a cara. Deixa eu ver. Lá, agora sim. Tá lá naquele poste lá, aquele troço branco lá. Essa é uma antena da Elsa que pega... Eu tô pegando internet, cara, deve ter, pelo menos essas montanhas aqui, a mais de 50 quilômetros de distância eu tô buscando. E tem a Elsa é aquela caixa branca embaixo ali, né? E em cima uma outra antena externa que eu liguei nela, que é da Aquarius. Então eu tô pegando esse sinal para lá naquelas montanhas, ó. Não sei como é que eu consigo esse milagre. Para ver que esse aparelho é bom, nem ganho nada, nem conheço os caras. Mas eu sei que aqui é no fim do mundo, no alto da montanha, ela pega. Aqui que eu falei que o cabo de fio de rede, por isso que eu tava mostrando e não tava vendo. Ele vai aqui, vai lá na casinha, lá dentro do barraco ali. E o que é bom nisso aí é assim, ó. Aí tem um modem ali dentro, certo? Vem da antena, com um chip de celular. Eu tenho um planozinho do chip de celular, ligo lá naquela negócio da Elsa, aquela antena da Elsa lá. Puxo com um cabo de rede aqui para um modem Wi-Fi que repete aqui dentro da cabana, que junta com aquele outro cabo de rede que eu botei lá no poste lá. Não estou lembrado do nome, cara. Se eu lembrar o nome, depois eu deixo na descrição. E aí puxo, repete para lá, para aquele negócio lá, eu vou mostrar de perto lá, que vem com o cabo de rede e liga ali no modem ali dentro. Quer ver uma coisa? Ó? É isso aqui, ó. Os caras falam em 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de distância. Eu até acredito que eu fiz uma live, cara, lá pro meio daqueles matos, lá para baixo, ó. E pegou de boa. Olha aqui, ó. É isso aí, ó. Quer ver uma coisa? Isso aí tudo eu mesmo que fiz, a gente nem entende, mas a gente vai dando uma olhadinha na internet como é que faz, ó. Tá vendo lá, ó? Olha ali no poste, aquele negócio branco ali em algum lugar ali, ó. Olha lá, bem aqui assim no meu dedo, ó. Tem um tipo de umas 2 anteninhas.
Isso é bom demais, cara, esse repetidor aí de Wi-Fi. Então quem está com sinal fraco de Wi-Fi, mesmo que tu não more que nem aqui que a gente está no meio das montanhas, mesmo que tu não tenha um lugar assim, né, que não tem sinal, pode botar na tua casa aí de repente, para repetir, por exemplo, numa chácara, uma coisa mais perto da cidade, só para repetir, repete para todo o perímetro aí, mais ou menos 1,5 km em volta, repete. Olha essa florzinha aqui, rapaz, ó. Os caras até vendem olha aqui, ó, eles pegam daqui, rapaz, ó, eles pegam dos matos, eles vendem nas floricultura, ó, para plantar. É daqui que eles pegam tudo, a maioria dessas flores que eles pegam é dos matos, né? Aqui tem mais, ó. Eu acho bonitinha essa aqui, é tão delicada aqui, né, cara? Não sei. Olha aqui, ó. Esse aqui é um tal de... Esse aqui é picão, eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. É linda a flor, cara, ó. Eu acho que é o picão. Esse aqui, não sei, não é picão, mas é bonita essa flor. Aqui também vai encher de flor, ó. Só que assim, cada flor dessa vai dar 1 milhão de capim depois pra te roçar, né? Aqui eu já falei que eu pretendo um dia botar pedra aqui, mas pedra da roça, dessas pedras brutas que tem aí, né? Esse tipo de pedra de basalto, bem mais grande, né? Vou fazer ter 1 metro e pouco, assim, por causa do vento, né? Esse aqui que vai lá pra dentro de casa, ó. Que fica nas lâmpadas aí, né? Eu quero ver se eu faço 1 metro e pouco aqui, em volta dessa pedra. E aqui, lá embaixo eu fiz no sítio, né? E aqui vem aqui pra... Depois quando eu fazer aqui, que aqui vai ser a cozinha pro lado de cá. Um banheiro, eu acho que eu vou fazer nesse puxado, que quando der, né? É que sozinho não é fácil, né, cara? Até pra te pregar aquele pau lá em cima, que tem que botar um pau pregado lá, ó. Vai ser complicado, né? Porque sozinho, como é que eu prego numa ponta, né? Daí, como é que eu vou pegar na outra ponta, né? Vou ficar um pouco na sombra aqui. Deixa eu ver como é que nós temos, quantos minutos. Deixa eu ver. Está bem cedo ainda. Estou bem aqui perto do meu banheiro químico, ó. Vou fazer o quê? Melhor do que tu sentar aí no mato, né? Agora eu sei de onde é que vem, vai cagar no mato. Os caras quando ficam bravos, né? Vai cagar no mato. Cagar no mato não é fácil, né? Aí, agora como eu cortei aquela capoeira tudo ali, não dá. A não ser... Aqui eu tenho que cortar mais um pouco essa capoeira. A não ser que eu entrasse aqui, quer ver uma coisa? Deixa eu tentar virar. Que eu entrasse aqui no meio desse mato, mas aqui não dá, cara. Porque aqui, eu tenho até medo de pisar aqui, ó. Andei cortando esse pozinho. Olha para baixo aqui, é uma montanha, ó. Tá vendo? Você não dá para enxergar, né? Você não vê. Isso aqui é uma montanha que vai e desce assim, ó. E tem muita rocha aqui, sabe? É uma montanha de rocha. Bom, basta dizer que eu não consegui fazer um buraco no chão aqui para fazer o banheiro aí. Mas eu tava pensando hoje de manhã que eu acho que eu vou cortar, não as árvores, né? Porque não tem sentido, né? Porque aqui não tem árvore nenhuma e o sol aqui trinca aqui no dia quente. Não tenho para onde tu fugir. Eu não tenho ar, eu ia trazer aqueles ar portátil, ar-condicionado portátil, eu até liguei ele em casa lá, ele estava com ele na mão para trazer. Eu pensei, não, vou fazer mais um teste nele para ver se ele vai funcionar. Não vou trazer para cá para deixar tirado aí, né? Quer ver se ele vai funcionar direitinho. Eu trago para cá, só com ventilador, mas não refresca nada. Então aqui vê que tem umas árvores aqui que tá mais no plano, ó. Tá vendo? Lá para baixo eu falei, é um buracão, né? E aqui tem umas árvorezinhas, ó. Eu queria limpar tudo isso aqui, ó. Isso é uma ideia, não sei se vai dar tempo hoje. E aí, cuidar com as cobras também, né? Que daí eu consigo, sei lá, enfiar uma cadeira debaixo dessas árvores aí quando ficar muito quente, entendeu? E ficar no meio do mato, de olho nas cobras, né? Entendeu? E aqui o nosso banheiro químico, né, que eu não consegui acertar ele ainda, porque eu não consegui fazer buraco, tem que dar um jeito. E depois, com o tempo, eu vou fazer que nem eu fiz lá embaixo, eu botei uma fossa e um sumidor. Daí é show de bola, né? Mas enquanto não tem, fazer o quê, né? Porque eu botei um encanamento, eu fiz lá, não tem água, não tem nada lá embaixo, sabe? Só divertente. Mas aí eu botei igual uma fossa para ficar um troço mais padrão. Como isso, né? Mostrei tudo. Então, às vezes, enquanto eu venho e mostro as novidades. Essa geladeira foi uma grande coisa, né? Porque é bem complicado, né? Tu trazer as coisas
Precisa do dia quente. Eu tenho lá um negócio, aquelas caixas térmicas, mas não adianta, boto 2 negócios de litrão de água congelado, mas num dia já descongela e no outro dia já começa a estragar, né? Daí tu já tem que ir embora, porque tu não consegue. Agora, aqui no mato, não importa se a geladeira é velha ou o estado dela, o que importa é que tu não precisa estar correndo. Ah, vou ter que comer tudo hoje porque amanhã tá estragado, entendeu? Agora tá muito bom, né? Vai ser um outro mundo, parece que eu tô no meio do mato, no meio do nada, mas assim, com essa vantagem de poder guardar as coisas ali, de repente nem precisar levar embora, que as coisas que eu trazia seca, por exemplo, que de massinha, massinha, não posso nem falar em massinha, pelo amor de Deus, é massinha para tudo quanto é lado. É que assim, é uma coisa muito fácil, eu não tenho um fogão ali, eu tenho de uma boca só, ali, e aí, aqui ó, deu uma esgolepada no dedo antes, brincadeira, não me cortei nem nada, no cabo da foice, cara, não sei como é que foi de tanto bater aí, eu acho que levantou uma felpa no cabo da foice, impressionante, não deu nem para acreditar. Daí quando eu fui bater, puxar assim com a mão, escorreu a mão no cabo da foice e pegou uma felpa aqui de dentro. E aí eu não gosto de deixar exposto assim, sabe, para contaminar, é a melhor coisa que existe é tu fazer um corte no dedo, alguma coisa assim, e deixar exposto em seguida, né? Se contamina com qualquer coisa. Então sempre enrola, eu sou muito dessas fitas crepe, ó. Acho que é por causa do trabalho também, né? Que a gente já faz isso há muitos anos. Esse é o melhor remédio que tem. Nem lavar, lavo. Eu só pego, rolo essa fita crepe, deixo uns 2 dias sem tirar. Quando tirar, ela mesmo solda, né? Do jeito que tá, não limpo nada, né? Só enrolo. E a melhor coisa que tem é essas fitas, né? Tanto faz se é fita crepe, qualquer outra fita, deixa enrolada. Porque daí vai soldar como se fosse uma sutura, né? Não importa o corte. Então é isso, né? Um abraço a todos, então, né? E até o próximo vídeo. Nós temos, depois do Natal, entre a semana do Natal e o Ano Novo. Eu estou aqui no alto da montanha fazendo um retiro espiritual, mas é só na base do trabalho, né? Só deu para rezar um Pai Nosso na madrugada, aí quando eu me acordei, porque um bagulho é cansativo. Para quem não é do ramo, olha, eu vou dizer para ti, tem que valorizar esses agricultores aí, porque eles trabalham, cara, pelo amor de Deus, que aqui assim, qualquer coisinha é cansativo. Tu trabalha meia hora, pronto, é a mesma coisa que tivesse trabalhado 1 mês na cidade. Mas tem uma outra coisa, também que tem uma vantagem nisso, eu acho que eu perdi uns 5 quilos num dia, que é isso aí, emagrecer, tu não come tanta coisa, né, é poucas coisas que tu vai comer, né, e praticamente a mesma coisa, acaba emagrecendo assim, e mais a energia que tu gasta, né. Daí a noite passada, começou cedo da noite, cãibra na perna direita, bem atrás aqui na coxa, me deu uma cãibra assim, ó, porque desde a época de futebol, a gente não tiver ninguém por perto, tu tenta esticar a perna, bota um pé por cima da outra e tenta puxar os dedos do pé, com a perna esticada para trás, que daí tu estica o nervo da cãibra, né. Cara, era tão violento que eu não conseguia fazer isso, sempre fiz, mas aí consegui, mas aí qualquer coisinha ela parecia que ia voltar, eu tinha que fazer uma massagem, mas isso aí diz que essas cãibras, agora dá para entender porque que a gente jogava bola, dava cãibra, é desidratação, tu desidrata, apesar de ter tomado bastante água o tempo todo aí, é um tico-tico, cara, eu sempre dou uns farelinhos de pão, mas se tu começa a tratar, os passarinhos vêm, as cobras vêm para comer os passarinhos, né? É complicado. E a cãibra, então, para quem não sabe, aí ela vem da desidratação. Então por isso que o cara jogava bola e dava cama e chegava a rolar, né? Deixa eu mostrar aquela paisagem lá. Antes de desligar, já dei tchau para vocês e tudo, né? Então assim, ó, Feliz Natal, não vou dizer que já passou o Natal, mas um ano novo de muita saúde, paz para toda a família. E se tu tiver saúde, tu vai correr atrás das tuas coisas, né? Trabalho também, que é importante, né? E agradecer a todos que acompanharam o canal o ano todo, e que assim eu ando meio desligado com essas coisas aqui, eu já estou desde ontem aqui, também não fiz nenhum vídeo hoje, na última viagem que eu fiz,
Porque eu viajo muito longe para vir para cá fazer isso aí, né? São 300 e poucos quilômetros para ir voltar, quase 400 quilômetros para ir voltar. Então não dá para vir todo dia, né? Da última viagem que eu fiz, cara, eu fiz com celular, esse celular que eu tô falando com vocês, eu uso muito câmera, né? Mas aí eu até gostei do celular quando ele não é assim muita água, muito mato e cavocando, eu gosto, daí dá para usar o celular, né? E aí tava garoando naquele dia, cara, impressionante, todos os vídeos que eu fiz, eu botei um vídeo lá, bom, não chegou nem a 1000 visualizações, porque nem eu não conseguia ver de tão ruim que ficou a imagem, ficou embaçada a câmera, nunca aconteceu isso. Embaçou, que nem agora eu estou conversando aqui, com certeza não embaçou nada, porque temos um dia bom, né? Então foi da chuva mesmo. Então tá, olha lá, ó, ao longe a montanha lá. E aqui a gente está no topo da montanha também, né? E se eu virasse a câmera para o outro lado, claro que tem esses matinhos, tem essa mata aqui, mas pro lado de lá tem montanha também, né? É, montanha, tudo lá para trás, ó, do outro lado dessas coisas aqui. É só o cara cortar uma meia dúzia de galinha e já enxerga lá. Abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.